Bom dia, gente! Vamos concluir as nossas aulas sobre embriologia. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre fecundação, sobre clivagem, segmentação e gastrulação e organogênese, tá? Como que o ser vivo é formado a partir do processo de reprodução sexual, tá? Então, a embriologia é um ramo da biologia, uma parte dentro dos estudos biológicos, Dentro dessa biologia que vai desenvolver o desenvolvimento do embrião dos animais. Então, todas as fases embrionárias, desde a fecundação até a organogênese, que é a formação dos órgãos e do indivíduo propriamente dito, tá ok? Então, essa embriologia, ela está baseada nos processos de fecundação, que nós vamos ver, e nos processos de clivagem ou de segmentação para a formação desses animais. Como nós temos vários tipos de animais, principalmente quando a gente compara esses animais cordados, aves, répteis, anfíbios e os próprios mamíferos, há formas de segmentação, ou seja, de divisão dessa célula ovo, que é o produto da fecundação. Então, há diferentes tipos de ovos e diferentes tipos de segmentação, tá? Então, segmentação nada mais é do que a divisão celular, a forma como essa célula ovo, que é a célula inicial, essa célula ovo aqui é o que é originado após a fecundação, tá? E as fases de desenvolvimento ou de formas, de quantidade de células formadas a partir dessas divisões celulares, tá ok? Então aqui nós temos uma imagem, uma fotografia, uma microfotografia das divisões. Então nós temos aqui a célula inicial e todos os formatos e os processos, as quantidades de células formadas a partir desse processo de divisão. Por isso que a divisão mitótica ela é tão importante durante o desenvolvimento e tem como uma das funções aumentar o número celular, regenerar células, substituir células, e está relacionado com o crescimento do animal, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho quais os tipos de ovos que existem, ou de célula-ovo, que é essa célula inicial aqui. Então, nós temos ovos oligolécitos, isolécitos e alécitos. Esses três tipos de ovos são ovos que têm pouca reserva nutritiva, tá? Que é o que nós chamamos de vitelo, tá? É a reserva nutritiva. Então, esse vitelo, ele está em pouca quantidade e está uniformemente distribuído nesses ovos, tá? São próprios de espécies em que o embrião, ele não obtém alimento do ovo, ele não necessita desse vitelo para poder se desenvolver, Então, esses ovos aqui, que desses três tipos, oligolécitos, isolécitos ou alécitos, são típicos de animais que buscam a alimentação ou recebem a alimentação, a nutrição do corpo materno e não estritamente do ovo, como é o caso das aves, por exemplo. As aves, não é interessante elas possuírem ovos com pouco vitelo, já que a avezinha em formação, ela vai necessitar de muito nutriente, de muita nutrição lá dentro desse ovo, tá? Então, quais são os animais que têm esse tipo de ovo? As esponjas, os espongiários, os poríferos, os quinidários ou selenterados, os protocordados e nós, os mamíferos, já que nós obtemos a nossa nutrição a partir da placenta, do cordão umbilical, então diretamente do corpo materno, tá ok? Já os heterolécitos ou mediolécitos, eles apresentam uma polaridade nítida de localização desse vitelo, Porque esse vitelo, apesar da pouca quantidade, a concentração dessa substância nutritiva num polo vegetativo e que é mais abundante, e uma outra
e um outro polo, tá? Que também concentra uma menor quantidade de substância nutritiva ou de vitelo. Quem que tem esse tipo de ovo? Platelmintos, moluscos, anelídeos, anfíbios. Então aqui, ó, nós temos dois polos. Então o polo vegetativo, né, que é mais basal, que é onde há a concentração maior de vitelo, e um polo animal, onde tem uma concentração ou quase nada desse vitelo, onde a localização, está localizado o núcleo desse ovo. Já os telolestos ou megalestos apresentam uma grande quantidade de vitelo, praticamente toda a célula ovo é composta por essa substância e está presente nos cefalópodes, répteis, aves, peixes, né? Que são esses animais que possuem, principalmente répteis e aves, que são ovíparos, né? Então colocam os ovos, e esse indivíduo novo em formação vai ser totalmente formado dentro desse ovo e externamente ao corpo da mãe, tá? Já os centrolestos possuem uma concentração central de vitelo e são típicos de artrópodes. Os insetos, por exemplo, têm esse tipo de ovo, tá ok? Então, esses ovos, é importante a gente entender essas distinções. Em relação à divisão desses ovos, nós temos divisões holoblásticas totais, né, que são características de ovos oligolestos, né, com pouco vitelo, em que ocorre, por exemplo, nos mamíferos. Então, essas holoblásticas totais, né, elas vão ter uma divisão igualitária, uniforme. Já as desiguais, né, exemplo de ovos heterolestos, que é o que a gente vê aqui, ó, nós temos uma divisão mais pouco uniforme ou não uniforme, né, em que as células do topo desse ovo, elas se dividem, enquanto essas células basais aqui, ó, elas mantêm-se sem nenhuma divisão, tá ok? Então, por exemplo, anfíbios possuem, os sapos, né, por exemplo, possuem esse tipo de divisão. Já as meroblásticas parciais, né, em que esses ovos telolestos, por terem essa porção, né, germinativa, ou esse disco germinativo, exemplo, aves e répteis, esse ovo só se divide nessa porção apical, tá? Então é bem mesmo em cima. Essa região de baixo, onde tem muito vitelo, ela não sofre nenhum tipo de divisão, tá ok? Já as superficiais, aqui ó, exemplo dos artrópodes, esse ovo ele só se divide, só ocorrem as divisões externamente, na periferia. O centro não há o processo de segmentação, porque é onde está localizado esse vitelo, tá? Então aqui nós temos um resumo desses tipos de segmentação de acordo com os tipos de ovos, tá? Sendo que aqui, ó, nós, os mamíferos, temos um tipo de divisão holoblástica parcial até formar o nosso blastocisto, tá? Que é uma das fases mais importantes do processo de formação do embrião. Certo? Então, conhecendo os tipos de ovos, vamos entender como que ocorre o processo de fecundação. O processo de fecundação é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que nós já entendemos como que esses gametas eles são formados, né, a partir do processo de gametogênese, que é a formação do espermatozoide e a formação do óvulo. Quando esses gametas se encontram, formam uma célula ovo, que é o zigoto 2M ou diploide, né? Então, essa fecundação, ela desencadeia esse processo de desenvolvimento embrionário, tá? Respeitando esses tipos de segmentação de acordo com o tipo de animal, tá? E varia desde o zigoto até os estágios finais desse desenvolvimento, que é a organogênese, tá? Só para nós entendermos aqui, ó, nós temos o ovário, que é a nossa gônada, que vai produzir aqui onde vai ocorrer a formação do óvulo,
tá? E esse óvulo, durante o período de ovulação, ele é liberado nas tubas uterinas, certo? Então aqui nós temos os dias de formação desse óvulo, né? Quando esse óvulo ele é fecundado, ele é direcionado, ele migra por essa tuba uterina e é direcionado para a parede do útero, que é o endométrio. E é lá nesse endométrio que vai ocorrer a implantação desse óvulo. Então, uma mulher ela só está efetivamente grávida se ocorrer a implantação do óvulo. É como se o óvulo colasse na parede do útero. Eita, faltou a palavra agora. Colasse na parede do útero, certo? Por que isso é importante? Aqui, ó, durante o período, aqui a ovulação, tá? Um ovo não fertilizado e aqui o ovo fertilizado, nesse estágio 3 aqui, tá? Então, nesse estágio 3, depois que o espermatozoide fecundou esse óvulo, né, misturou o DNA, ele já começa o seu processo de divisão celular. Só que ele só prossegue esse processo depois do processo da implantação na parede. Então, colou na parede do útero, ele prossegue o processo de blástula, tá? De divisão, formando o blastocisto, e aí sim, blastulação, gastrulação, neurulação e até a formação dos órgãos, tá? Que é a organogênese, tá ok? Então, aqui, ó, a gente mostra esse endométrio, que é a parede do útero, certo? E aqui a fase de blastocisto. Que fase de blastocisto é esta? Quando a blástula ela já formou uma cavidade central, que é o intestino primitivo, tá? E tem células funcionais, tem células em divisão, intensa divisão. Só uma observação, é nessa fase aqui de blastocisto, por exemplo, que se retiram as células tronco-embrionárias, certo? Porque é a fase que as células estão mais pluripotentes, totipotentes, ou seja, que elas têm maior capacidade de se diferenciar em qualquer órgão, qualquer célula do nosso corpo, tá bom? Então, aqui nós temos mais uma vez o exemplo, tá? Aqui do processo de ovulação. E esses estágios de desenvolvimento, eles passam por processos. Primeiro, a fecundação. Segundo, as divisões iniciais de acordo com cada tipo de ovo. Terceiro, uma mórula. O que é a mórula? A mórula é um estágio em que esse ovo ele já possui cerca de 32 células, tá? Então se divide um ovo, 2 células, 4, 8, 16, 32, né? Assim sucessivamente até as bilhões, trilhões de células que tem no nosso corpo. A partir do momento que ela atinge esse estágio de mórula, ela passa para o estágio de blástula. A blástula é uma forma globosa, então essa célula ovo, ela tá parecendo uma bolinha assim, cheia mesmo de células pequenas, e vai apresentar uma única camada de células, que é a blastocele. E essa blastocele vai formar, né, o blastoderma. E essa blastoderma vai formar a blastocele. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Ó, vai formar a blastocele, que é essa cavidade aqui, certo? Então, a fase de blástula é uma fase muito importante, é uma fase que forma, por exemplo, o blastóporo, que é quando essas células aqui da base desse blastocisto, elas migram de encontro com essas células do topo e formam uma espécie de abertura, tá? Que nós chamamos de blastóporo. Isso é extremamente importante para os animais, porque determina se esses animais eles são protostômios ou se eles são deuterostômios, de acordo com a origem da boca ou origem do ânus inicialmente desses animais, tá ok? A partir desse processo de blástula ou blastulação, a gente entra para o processo de gastrulação. Esse processo de gastrulação é quando
a caracterização, né, ou a formação de duas novas camadas ou tecidos germinativos, que é o mesoderma e o endoderma, tá? E a neurulação é quando esses animais, principalmente os cordados, eles vão formar o tubo nervoso central, que dá início ao processo de formação do sistema nervoso, certo? Após a formação do sistema nervoso, nós entramos para a formação dos órgãos, tá? Então aqui nós temos fase de blástula, a formação do blastóporo, tá? E aqui a fase de neurula, evidenciando a presença de notocorda, do tubo nervoso central e dos 3 tecidos embrionários, né? Mesoderma, endoderma e ectoderma, que é característico dos cordados, certo? Já na organogênese é a formação dos órgãos. Aqui nós temos a idade em semanas, tá? Então o ovo fertilizado e todo o processo de gastrulação, de segmentação, de divisão desse organismo. E, por exemplo, na 6ª semana, o que acontece com esses animais? Por exemplo, cavidade oral, cavidade nasal, elas já começam a ser formadas. Os olhos já começam a ser formados na 6ª semana de gestação. Então são alguns exemplos, não vou me ater a todos porque são muitos eventos. Na 8ª semana, por exemplo, nós já temos formação das genitálias, formação de orelhas, formação de cartilagens e articulações. Então, até nós chegarmos à 40ª semana, que é quando o bebê já está totalmente pronto para o nascimento, para o parto, tá? Então, durante todo esse desenvolvimento, precisa que haja todo esse processo de clivagem, né, de divisão do ovo ou do zigoto, de fecundação, aliás, de fecundação primeiro, depois de divisão desse zigoto, né? De gastrulação, ou seja, de formação das estruturas dos tecidos embrionários e depois, a partir desses tecidos embrionários, de formação dos órgãos até o nascimento e formação completa do indivíduo, tá ok? Então, essa foi o nosso início, aliás, a finalização do nosso processo de embriologia animal, tá? Com as principais características. Dei uma revisada, dei uma aprofundada no conteúdo. Tchau, até a próxima aula.